Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, iniciativa da Fundação Espírita André Luiz. No programa de hoje, tenho assim a grata satisfação, eu, Afonso Moreira Júnior, de receber o padre Fernando Gross, que é da Igreja Católica Apostólica Romana, e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho do padre, mas antes eu quero abrir para a saudação do nosso irmão da Igreja Católica. Amém, muito obrigado e agradeço o convite, não é sempre bom a gente pavimentar e atravessar as estradas do diálogo, né? Muito obrigado pelo convite, seu Afonso. E olha, padre Fernando, pelo que eu vejo, o senhor anda veloz nessas estradas, viu? O senhor anda bastante e bastante veloz. Olha, o padre Fernando Gross, ele é formado em teologia bíblica pela Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a nossa PUC. Ele leciona no Centro Cristão de Estudos Judaicos de São Paulo. É autor do livro O Ciclo de Leituras da Torá na Sinagoga, publicado por Edições Fons Sapientiae. Padre, esse nosso programa está sendo gravado, ele será exibido às vésperas do Natal. Nós não temos, portanto, a participação direta dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas, mas nós recebemos muitas perguntas por intermédio do nosso e-mail. Eu peço aí a você que está nos assistindo, anote o nosso e-mail, por favor, afonsomoreirajunior@gmail.com. Afonso Moreira Júnior, por extenso, gmail.com. Por intermédio do nosso e-mail, você manda sugestões, críticas, comentários, perguntas, indica quem você gostaria de ver aqui entrevistado no programa. E dessa forma, nós temos uma proximidade maior com aqueles que acompanham e compartilham o diálogo interreligioso promovido aqui pelo nosso programa Conviver da Fundação Espírita André Luiz. Padre Fernando Gross, por que, a pergunta já começa, por que a Igreja Católica comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro e a Igreja Ortodoxa no dia 7 de janeiro? São questões um pouco de históricas e teológicas, né? Se a inculturação da Igreja para anunciar o grande nascimento, né, do Salvador quis se substituir ao suposto nascimento de um Deus Sol, né, no calendário romano, né? E aí o calendário ortodoxo, ele também é móvel um pouco, ele se desloca, então, por causa da Epifania, não? Então, são questões mais de como celebrar, como ser celebrado. O acontecimento existiu, né? Se um celebra deste modo, o outro no outro, mas o importante é reconhecer o nascimento daquele que a esperança se tornou visível no mundo, né? Com o nascimento de Jesus. Então, são mais questões histórico-teológicas, né? Mas o importante é que nasceu, né? Esse é o fundamento, né, maior, que também poderia nos unir, né? A todos, né? Bom, então, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da Igreja Católica Apostólica Romana. Como o senhor sabe,
nós espíritas com Allan Kardec temos uma profunda reverência, solenidade diante de Jesus, a quem consideramos nosso modelo e guia. Agora, eu gostaria que o senhor falasse a propósito do que Jesus representa para a Igreja Católica, o papel de Jesus. Ele é aquele que vem realizar o sonho de Deus, né? Se nós pudéssemos imaginar, né? Deus teve um sonho, né? Ele criou tudo o que existe, o céu, a terra, flores, montanhas, tudo, os mares, peixes, pássaros, mas faltava alguma coisa. Criou o ser humano, não? Como não, o ponto alto, né, da sua, como imagem e semelhança sua. Mas este se distanciou de Deus, fugiu de Deus, mas também fugiu de si mesmo. Fechou as portas do seu coração, não quis deixar mais Deus entrar. Só que Deus sonhou seu sonho novamente. E por isso enviou seu próprio filho, não? Para revelar, não? Para celebrar. Se tornou ele, não? Humano, não? Para poder nos salvar. Então a igreja reconhece nele o Filho de Deus, não? Que se tornou carne para ajudar a retomar esse sonho de Deus novamente, não? Então, novamente, essa esperança que se torna visível agora, não mais algo, né, distante ou fictício, não, não, real, não. Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho para salvá-lo. Então, nós entendemos como aquele que, pelo sua obra de paixão, morte e ressurreição, vai resgatar esse sonho de Deus, né? Aquele que criou o ser humano, não de novo. Então é aquele que faz a ponte, né, entre a humanidade e Deus. Padre Fernando, estudos históricos apontam que Jesus Cristo nasceu no início do outono do hemisfério norte. E por que a Igreja Católica Romana decidiu adotar o dia 25 de dezembro como data do nascimento do Cristo? Uhum. Sempre há até historicamente, 4 anos, né, antes de Cristo, esse nascimento teria ocorrido por causa de um erro de cálculo, não do calendário gregoriano, não? Imagine, né, se daqui a 2000 anos nós descobrimos que o Afonso Moreira Júnior era santo, daqui a uns 2000 anos, não? Então, como é que nós vamos fazer? Aí nós vamos tentar descobrir, não? Não diga 2000 anos, mas imagine aí umas 60, 50, 3 gerações depois, não? Primeiro se anunciava o anúncio da ressurreição de Jesus. É o primeiro núcleo, não? Dos textos sagrados ditos de Jesus, a ressurreição. Depois, se foi o último núcleo, era o nascimento histórico desse, não? Porque as gerações não conheciam mais, não? Pessoas que tinham convivido. Mas é difícil você precisar o dia. De novo, né? A questão do registro, a questão de certidões de nascimento, batismo, não era comum assim. Então, nós temos aí um pequeno deslocamento da data, se foi 4 anos antes de Cristo, não? Mas o importante é que, de novo, celebrar o núcleo. Eu conheci o Afonso Moreira, eu sabia, eu sei que ele existiu, não? Se nasceu em Serquilho, se nasceu, né, em Taubaté, se foi... Ou seja, é mais difícil precisar, mas está aqui, não? Na região da Judéia, em Belém, na cidade de Davi. Então, toda essa esperança messiânica, não, ela foi concretizada, ela foi realizada. Mas fica difícil para nós, quando mentalidade de homens do século XXI, né, que gostamos da precisão, né, admitir esses pequenos desvios, né, de erros de cronologia. A igreja tenta se enculturar, né, no tempo. Então, na cultura em que ela estava para anunciar, olha, mais do que esse suposto Deus Sol, para nós é o Sol que veio nos visitar, é Jesus Cristo, né? E ele ilumina a nossa vida, ilumina a nossa história e nos dá a esperança de um futuro melhor. Ele nasceu, esse é o verdadeiro sol, não? Da nossa vida, não? Então, a igreja vive um pouco, Afonso, desse mistério da lua, que se chama. Qual é o mistério da lua? A lua não tem luz própria, não é? Ela é iluminada pela luz do sol. Então, do mesmo jeito, é esse Jesus que vem iluminar a nossa experiência, a nossa existência,
com a sua passagem também pela cruz, pela morte, mas tudo isso teve um início. O início é justamente esse santo tempo do Natal que nós estamos celebrando, né? Deus entrou, né, na história humana, não? Ele entra para resgatá-la de novo, abrir de novo, né, as portas fechadas do paraíso, abrir de novo, não? Pelo seu amor, pela sua paz. Com grande satisfação, nós estamos conversando com o padre Fernando Gross, da Igreja Católica Apostólica Romana, na pauta do programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo religioso, a data máxima da cristandade. Tem uma pergunta aqui de Ademar Silva, ele faz aqui 1000 elogios ao nosso programa, nós vamos pular essa parte e agradecer ao Ademar, que é de Sorocaba, olha aí, pela divulgação, pelo compartilhamento do nosso programa. Ele pergunta ao senhor, eu vou resumir a pergunta, ele pergunta assim, o local do nascimento de Jesus. Jesus nasceu aonde verdadeiramente? E a manjedoura, padre, a pergunta do nosso amigo Ademar Silva, de Sorocaba, a manjedoura existiu realmente? Ou foi uma criação daqueles que escreveram e interpretaram o Evangelho de Jesus? Eu agradeço muito a deixa do Ademar e também a sua, e aí vou aproveitar para fazer o meu comercial, não? Neste livrinho aqui, que está sendo lançado pela Edições Paulinas, tem uma parte que se chama A Manjedoura. Opa, agradeço justamente por isso, não? Chama-se Jesus, não? O nascimento de Jesus, Lucas 2, 1, 7, que nós escrevemos junto com o professor Matias Grenzer, não? Então, lá ele fala que justamente a manjedoura pertence a essas narrativas poéticas. Se dá devido justamente a uma passagem de Isaías, que fala que o boi e o jumento reconhecem o dono, não? O seu dono. E Israel não me reconhece, não? Então, apesar de não aparecer essa recostado, não a manjedoura, como diz o texto bíblico, não? Envolvido em faixas, essa manjedoura também quer nos indicar, né? Aonde, quem é que vai alimentar a humanidade, né? Com a Eucaristia, com seu pão, com seus sonhos, com seu projeto de convivência entre irmãos, não? Somos todos irmãos, não? Então é importante a gente até mesmo entender essa simbólica poética, não? Da manjedoura, do presépio, né? Montar um presépio no Natal sempre vai realimentar, não? As esperanças. Quem é que está lá junto da manjedoura? Esse boi e o jumento, agora reconhecendo o seu dono, né? Aquele que vem, não? Salvar a humanidade. José, Maria. Então são personagens que tiveram fé, são os pastores, não? Aqueles que estavam atentos, né? Aqueles que acolhiam, eram os pobres, eram os que para essas pessoas, Deus se torna visível a esperança, né, de novo. Então é bonito ver a manjedoura dentro de toda essa narrativa poética de reconhecer quem é o nosso verdadeiro Deus, quem é o nosso verdadeiro dono, né? Aquele que pode nos salvar, né? E que nos alimenta, não, durante a nossa vida. Eu pediria ao senhor que mostrasse a capa do seu novo livro. Opa! Eu vou ser um spoiler aqui, porque a produção do nosso, agora eu vou ter que falar, a produção do nosso programa está lendo o seu livro e o senhor vai receber um convite para estar aqui conosco, na medida das suas possibilidades, e espero que o senhor esteja, para falar exclusivamente sobre uma pontuação desse livro que o senhor está lançando aqui agora. Muito obrigado. Porque alegria. Jesus para nós é o máximo. Ele trabalha com a Bíblia, então o nosso desejo é trabalhar um texto que é lido na noite de Natal, na missa de Natal. Então, trabalhar o texto bíblico, né, para que a gente possa crescer, não? E ver a incidência dele na nossa vida concreta. Padre Fernando, nós estamos vivendo num momento, um momento bíblico, nós consideramos no Espiritismo o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse de João. Nós temos um sentimento que estamos vivendo realmente um momento de transição.
a sociedade movida pela violência, pela cobiça, pela sexualidade, pelo egoísmo, tudo que nós temos visto aí, que desviam o ser humano do culto a Jesus Cristo. Eu gostaria de perguntar ao senhor, nesse instante, como o senhor entende que Jesus deveria ser celebrado, ou cultuado, ou lembrado nessa época de Natal, o que realmente não está acontecendo? Daí a gente vê a importância, né, de não colocar a nossa esperança em nós mesmos, né? Nossa segurança não está em nós, não? Nossa segurança não vem dessas seguranças materiais, não? Mas ela deve ser direcionada a Deus, não? Aguardar essa salvação que Deus se oferece, né, para nós, mas para nos ensinar também como viver, não entre nós, para nos ajudar a construir, não? Pontes de diálogo. Toda guerra nasce de um desejo, Afonso, de querer dominar o outro. Não? Então, permitir que o outro exista, permitir que cada vida humana seja importante, permitir que o outro não possa viver a sua vida com dignidade. Então, tudo isso eu acredito que é uma grande mensagem para nós de esperança. Não uma esperança de novo abstrato, uma esperança concreta, visível. Em Jesus nascendo, a esperança se torna visível, não? Para nos apontar esse caminho. Confiar nesse Jesus, acreditar, dar esse sim a Jesus, que nos oferece um caminho possível. Deus tem planos de amor para essa humanidade, não de guerra, não? O Papa vive nos pedindo, né, que rezemos pela paz, não? Para que não se termine dos dois lados uma montanha de mortos, né? Então, quantas guerras nesse mundo? Quantas guerras, né? Ele sempre diz, o Papa, que a Terceira Guerra Mundial já começou, aos pedaços, né? Mas eu também posso começar minhas guerras caseiras, né? Aonde eu vivo, né? Aonde eu trabalho. Então, ser um construtor de paz, artesanal, artesanal. Como é que se constrói a paz artesanal? Imaginar uma toalha de crochê, né? É um ponto, depois outro ponto, amanhã de novo, mais um pouco. Depois, às vezes, tem que tirar uma fiada para poder recomeçar, mas insistir na construção da paz. Jesus vem, o príncipe da paz, né, para nos ajudar a construir a paz. Nós nunca iremos nos arrepender de ter construído a paz. A guerra, sim. A paz, jamais, né? Tá bom? Acredito nisso, né? Muito bem. Padre Fernando, a visita dos três reis magos, se é que eram realmente reis, se é que eram realmente magos, ela consta apenas do Evangelho de Mateus. Uhum. Por que os outros evangelistas omitiram essa visita? Se nós lembrarmos que as Escrituras é sempre um relato muito condensado, não? De auditórios diferentes, não? E de redatores diferentes. Todos querem dizer uma, tanto que a riqueza, a complexidade desse nascimento de Jesus é tão grande que precisou de 4 evangelistas, né? Precisou de 4 versões para dizer, olha, eu vejo assim, mas o outro, mas também tem essa riqueza, o outro tem o Sermão da Montanha, o outro tem, e aí depois João, né, com toda a sua reflexão teológica. Mateus vem nos mostrar que esta salvação também ela é destinada a outros povos. Outros povos também acreditam e procuram a Deus, não? E é sempre um encontro, não? Lembrar desse encontro com as outras culturas, com as outras civilizações, também eles procuram, né? E acabam encontrando, não? Esse Jesus ali, não? Oferecem seus dons, oferecem o ouro, o incenso, a mirra, ou seja, é sempre um reconhecimento de que essa procura do que é belo, do que é bom, do que é verdadeiro, também existe presente nos outros povos. Então, isso também nos dá margem para o diálogo, né? Como nós estamos fazendo aqui. Tantos pontos em comum, tantos valores éticos que nós acreditamos. Esses homens procuravam a Deus, se pelas estrelas, se pela não a astrologia, e eles eram avançados nisso, mas eles acabaram encontrando um menino, não, um menino que tinha sido não o portador, não dessa boa nova de salvação. Então eu acredito que Mateus vem também para nos mostrar da manjedoura que acredito que é
o berço da civilização judaica, ou seja, Jesus nasce num contexto histórico muito concreto do povo de Israel, mas é destinado agora a todas as nações, de todos os tempos. Então também é como se fosse agora o anúncio do Natal a esses povos, né? Porque eles vêm e reconhecem, não? Esse que estava sendo esperado. Então é sempre um encontro, né? Um encontro com Jesus que transforma a história de Israel e transforma a nossa história dos cristãos e também transforma, é destinada à salvação de toda a humanidade. Esse menino não é exclusividade. Nasce numa civilização judaica, num berço judaico, mas é destinado a todos os povos. Nós estávamos aqui nos bastidores e eu me permito fazer esse comentário pela simpatia, espontaneidade do padre Fernando Gross, que está aqui Tá? conosco. Ele disse assim: olha, padre, o pessoal aqui da produção está comentando que o senhor tem um pé na catedral, um pé na igreja e o outro pé na sinagoga. E eu explico. O padre Fernando Gross é autor do livro Ciclo de Leituras da Torá na Sinagoga. E lendo aqui a mini biografia que a produção levantou, ele leciona no Centro Cristão de Estudos Judaicos de São Paulo. Explica esse seu interesse pela cultura religiosa judaica, padre Fernando. Então, os irmãos de Sion, eles trabalham com esse carisma, né? Eu sou diocesano, mas trabalho junto com eles há alguns anos já. Porque eu escutei uma frase, Afonso, que acho que é linda, que me ajudou que me iluminou. Para mim foi como uma cascata de luz, assim. Quando um professor em Israel me disse: o judaísmo não é anterior a Jesus. O judaísmo é interior a Jesus. Você quer conhecer bem Jesus Cristo? Estude o judaísmo. Não? Você vai ver uma teologia da continuidade, né? Os dois testamentos são uma única história da salvação, em 2 volumes, né? O primeiro e o segundo, mas não existe uma contradição. Então aí eu comecei a estudar, não? Eu quero conhecer mais Jesus, vou estudar o judaísmo, não? Vou estudar, vou entrar em contato com os judeus, e eles são muito atenciosos quando vêm, não? É, contar uma historinha, né? Eu estudei em Israel, quando eu voltei a Santos, fui numa sinagoga, olha, vim aqui fazer o diálogo, né? Importante. E eles agradeceram muito lá em Santos, falaram: nossa, que bom que o senhor veio, padre. O último padre que veio aqui foi há 30 anos atrás, Olha aí. fazer uma palestra para a gente. Eu me senti envergonhado, porque eu pensei, eles estão abertos, não é? É nós é que precisamos dar o passo, né? Para uma estima, né? O Papa João Paulo II os chamou de irmãos mais velhos na fé. Então nós temos com eles um patrimônio imenso, sobretudo também de convicções éticas, né? De trabalharmos 10 mandamentos, trabalharmos juntos. Então há tantos pontos em comum e as nossas diferenças também. Mas o diálogo deve ser feito. E acho que isso também participo, fazer a propaganda de uma família abraâmica, com o Cônego Bison. Nós tivemos um encontro que junta muçulmanos, católicos, judeus, para sentarem juntos, para estarem juntos, para ver que essa fraternidade é possível. Então, nós temos que construir essas pontes e demonstrar para as pessoas que é possível se estimar, querer bem, respeitar o outro, construir um mundo melhor a partir dessas convivências, não apesar dessas convivências, mas com essas convivências. Então, eu tenho estudado isso justamente para ajudar os cristãos a entenderem melhor toda a história da salvação, né? Uma teologia da continuidade. Eu quero aproveitar a deixa do padre Fernando para agradecer o Cônego Bison, que está à frente da Casa da Reconciliação de São Paulo, braço direito da Igreja Católica, no estabelecimento do diálogo interreligioso, pela aproximação que ele nos possibilitou com o padre Fernando Gross, que está aqui hoje por indicação da Casa da Reconciliação. Então está feito aí o agradecimento. Agora, o senhor com essa simpatia, com esse carisma todo, o senhor vai derrubando aí todos os obstáculos. Mas tem uma questão que não pode calar. Como é que fica
Os judeus não aceitam Jesus Cristo como Messias. A Igreja Católica, assim como a Igreja Ortodoxa, prega a presença de Jesus, que não foi apenas e tão somente um profeta, foi o Filho de Uhum, Deus que veio uhum. para salvar a humanidade. Como é que o senhor administra essa questão, eu posso dizer assim, nevrálgica nesse Sim. relacionamento, Padre Fernando? A igreja viveu até o Vaticano II, o senhor está corretíssimo, né? Uma teologia do desprezo, não? Da substituição. Quando foi o Vaticano II, foi um pedido para retorno às fontes. Então, justamente, não mais um desprezo e uma substituição, mas um reconhecimento. Não? E Paulo vai falar bastante disso nas suas cartas, não? Deles descende, não? Na humanidade, o Messias, Jesus, não? A eles pertencem a glória, os patriarcas, as alianças. Então a igreja se volta, sobretudo a partir do documento Nostra Aetate, nos nossos dias, a dizer, não? Que os irmãos judeus, não? Fazem parte, não? Nós entramos dentro dessa história da salvação pela fé em Jesus Cristo, mas eles merecem ser respeitados, eles existem até o dia de hoje. Então, houve uma mudança muito grande de um reconhecimento e um respeito. E aí, o Papa João Paulo II vai, na véspera do ano 2000, não, pedir perdão da igreja, não, em nome da igreja, tantas outras situações, aos escravos, aos índios, e também pediu perdão aos judeus. Quer dizer, nesse sentido que a igreja reconhece que houve muita briga, muito ódio, não? Muita perseguição, mas que isso não cabe mais aos cristãos. É preciso o respeito, o diálogo, não o reconhecimento. E isso é muito bom, não? Porque isso a gente começa a conversar sobre tantos textos que são comuns. Toda a Bíblia hebraica faz parte também da Bíblia católica, né? Nós temos textos em comuns. Então, nós temos tantas crenças e eu conheço até um rabino da França que ele chama Jesus claramente de o Rabi da Galileia. Não? Ou seja, há um diálogo, né? É um respeito. Ele realmente indicou vários pontos que eram importantes para nós percebermos. Quer dizer, eles estudam. Quando você se aproxima, você vê que eles estudam muito mais o Novo Testamento do que nós o Antigo. Por quê? Porque o que eles têm de conhecimento de dados históricos do judaísmo do primeiro século, está tudo ali no Novo Testamento. Então, eles estudam e querem esse diálogo. Claro, cada um respeitando a fé do outro. Ninguém vai tentar converter um e o outro, mas nós temos tanta história em comum, não? Acho que isso ilumina, não esse respeito, esse estudo, esse diálogo, ilumina também a nosso próprio entendimento de que como ser cristão e de eles como serem judeus, né? Padre Fernando, a nossa divulgadora, que ela se apresenta, ela é nossa querida divulgadora do programa Conviver, é Mary Cristina Souza Martins, ela pede ao senhor que fale um pouquinho sobre o papel da mulher na vida de Jesus Cristo e também sobre a adoração a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Uhum. que na igreja alcançou um ponto alto, a chamada Mariolatria. Uhum. Olha, eu acredito que se nós fizermos um bonito estudo bíblico, nós vamos ver que muitas passagens bíblicas, as mulheres têm a sua importância e têm a sua, merecem o nosso respeito. Se você começar lá de trás, né, as mulheres que salvaram o menino Moisés, né, que defenderam, as parteiras que salvaram Moisés, existem toda um olhar bonito da ação, da importante ação das mulheres na Bíblia. E todas, né, as quatro mulheres, né, que aparecem na genealogia de Jesus, para dizer que as cinco mulheres com Maria, e representando as etapas da história da salvação, com Raabe, com Ruth, com Tamar, com a mulher de Urias e também com Maria. Eu aprendi e acredito muito nisso, que talvez justamente Maria pode nos ajudar. Tantos séculos trabalhando, vivemos como cristãos, né? Justamente a entender melhor os textos bíblicos. Por quê? Uma vez eu escutei assim: o centro da história da salvação
é Jesus. E é bonito ver que o senhor tem aí o quadro de Jesus atrás, e eu tenho também o quadro de Jesus atrás de mim. Então, existe algo que nos une, não é? Maria não é o centro da história da salvação. O centro é Jesus, sempre, para nós cristãos, não é? E, mas quem é que está bem pertinho do centro? Qual é a pessoa que esteve mais perto desse centro? Essa primeira discípula dele, não? Que foi aprendendo também com ele, é também Nossa Senhora. Então, é claro, o centro é sempre Jesus. Mas quem está mais perto de Jesus é Maria. Então também podemos aprender com ela. Não? Então, durante 15 séculos, mais ou menos, foi sempre juntos. Não? Então, ela também, nós temos muito mais tempo junto dos nossos irmãos separados, né? Os protestantes, irmãos cristãos que acreditam, do que separados. Então, seria um ponto de nos ajudar a entender o que é histórico, o que é briga dos homens, não, mas o que é o texto bíblico, né? Do que é Deus mesmo, né? Que nos quer irmãos, né? Que nos quer todos irmãos. Padre Fernando, tem uma pergunta aqui do Claudinho do Butantã, que acompanha o nosso programa. Ele pergunta ao senhor o seguinte: o que aconteceu com a ordem jesuítica, que tinha Jesus à sua frente e que, de repente, nas palavras dele, foi perseguida pela igreja? Então, mais uma vez, eu acredito que não sou jesuíta, então não precisaria voltar às fontes, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, nós sabemos que o Marquês de Pombal, a dada altura, proibiu a entrada de novos religiosos no Brasil, que era justamente uma perseguição às ordens religiosas. Não? E com isso, não, também a ordem dos jesuítas sofreu. Então, há sempre uma perseguição. Por quê? Porque o sonho de Deus que Jesus veio concretizar, ele esbarra nessa ganância, nessa exploração, de levar o mundo sem Deus ou contra Deus, o que é pior, não? Então, existe toda esta evolução, né, ou esta perseguição, que ela pode mudar de nome, não? É, que ela pode ser mutante, mas há sempre uma perseguição contra esses desígnios de Deus, não? Daqueles que não acolhem essa palavra, não acolhem esse projeto de amor. Então, existe sim na história, mas sempre vai acabando, não? A perseverança dos bons, né? Essa corrente dos homens e mulheres que seguem a Deus, que não passam, não? Outros impérios, se a gente olhar, passam, né? Outras civilizações não tem mais no mapa, mas essa geração de homens e mulheres permanece fazendo bem, atravessando os tempos. São questões polêmicas, mas o senhor, como um estudioso, como um pesquisador, vai compreender que as pessoas têm curiosidade de Tá bom? saber e muito respeito, porque sabiam que o senhor ia estar aqui no programa e mandaram perguntas. Quem mandou a pergunta disse: não precisa citar o meu nome, eu vou respeitar, não vou citar o nome. Mas ele pergunta assim: alguns pesquisadores entendem que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, só reconheceu realmente a importância de Jesus como Messias, como Salvador, aos pés da cruz. Qual é o seu comentário, Padre Fernando? Eu acho muito bonito num documento do João Paulo II, Redemptoris Mater, não me engano é de 1997, quando ele diz: Maria de Nazaré estava junto ali nos apóstolos, no cenáculo, em Pentecostes, e nas mais antigas representações de Pentecostes, todos têm a chaminha não nas suas cabeças. E Maria não tinha. E por isso questionou também alguns teólogos. Por que essas tão antigas representações de Pentecostes não tinham essa chama? E João Paulo II, nessa carta Redemptoris Pater, a mãe do Redentor, vai dizer: Maria já tinha recebido o Espírito Santo 33 anos atrás, antes, na hora da Anunciação. Então, é uma explicação belíssima de alguém que para nós hoje é considerado santo, não? Para dizer: Maria tinha consciência, sim, já tinha recebido a instrução de que o filho que nela seria gerado era obra do Espírito Santo.
Então, para ver, as coisas vão se encaixando sempre, né? Conforme, quer ver, foi em 1900, pôde entender bem, olha, Maria sempre, desde a concepção, desde o sim que ela dá, e a sombra do Espírito desceu sobre ela já sabia disso. Claro que não tinha as páginas, né? Mateus 1 e 2 agora, o que vai acontecer, né? Mateus 4, Mateus... Mas isso também prova como que ela foi a primeira discípula, porque ela ouvia a palavra de Deus e acolhia e praticava, guardava no seu coração, isso era fonte, né, de discernimento para a sua vida, mas na minha compreensão, conforme João Paulo II, ela já sabia de tudo, 33 na hora da concepção, na hora do anúncio, né, que o anjo Gabriel fez a ela. Agora tem uma indiscrição aqui, não sei se o senhor vai responder. A Antonina, que acompanha o nosso programa assiduamente, ela diz, ela pergunta assim: aonde que o padre Fernando Gross vai passar o Natal? Olha, se Deus quiser, junto à comunidade, um dia eu celebro sempre, né, que é a comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leopoldina, neste ano, né, e também na comunidade São Joaquim Santana, no Jardim Humaitá. Então, nós celebramos sempre, até a família da gente sabe, o Fernando vem no domingo, no dia seguinte, porque às vezes tem missa às 6, às 7, às 8, e 7 horas da manhã no dia seguinte. Então, a família de padre já sabe, ó, ele vem aqui na hora do almoço, né? No dia seguinte, porque aí a gente celebra às vezes com os padres, amigos, né? Os que estão celebrando e depois a gente se reúne um pouco para dormir depois, e porque às 7 da manhã tem missa no outro dia, né? Vida de padre é assim, né? Padre Fernando, já que estamos em família, conta para nós aí como o senhor entrou para a família eclesiástica. Como Ah, foi que o despertar desse seu sentimento de servir a igreja, uhum, como foi isso? Qual foi a influência maior que o é. levou à Igreja Católica? Olha, eu sou de aluno de meus pais. Meu pai é judeu, minha mãe é católica. Meu pai se converteu para casar com a minha mãe. Coisa de amor, não é? Histórias de amor. Então, mas eu participei de grupo de jovens, estudei com as irmãs Cabrini, em São Paulo. E nesse grupo de jovens em Santa Cecília, eu tocava violão no grupo de jovens, né? E ficava na lateral. Então eu sempre via o sacerdote fazer esse gesto, mas via aqui né, pelo lado do gesto, pela lateral. E eu tocando violão, Afonso, eu confesso para você, eu ficava sempre pensando o que é que as pessoas vêm buscar ali, na mão daquele homem. O que é que as pessoas estão buscando ali? Quando eu percebi, as pessoas vêm buscar Deus. Aí eu pensei, eu quero fazer isso também. Quero ajudar as pessoas a encontrar com Deus. É uma partilha, nunca falei isso em nenhum lugar. Mas já que a pergunta o senhor fez, né? Então acredito que é isso, esse desejo de levar esse pão, né? Esse pão da vida, esse pão do amor, esse pão da verdade, essa presença de Deus, né? Eucarística. Então foi assim que Jesus me pescou, né? Te farei um pescador de almas. É, Padre Fernando, a emoção é sempre grande quando nós recebemos alguém da Igreja Católica, pelo nosso respeito, pela nossa própria formação primeira, família católica. Eu pergunto ao senhor, como o senhor enxerga o papel do diálogo interreligioso a partir desse novo Papa, que é novo não só porque ocupa recentemente o cargo de Supremo Diretor dos Católicos Apostólicos Romanos, mas também novo nas inovações, na maneira criativa que enxerga esse diálogo interreligioso, do qual o senhor participa ativamente. isso. Eu admiro o Papa Francisco porque a gente vê que é alguém que gosta do diálogo, não? Eu encontrei um rabino uma vez num desses diálogos, né, com os cristãos, e ele dizia que o padre Jorgito, padre Jorginho, já no tempo lá do seminário, ele ia, não. Ou seja, é um homem de diálogo, que ele ia explicar, ia falar, ia escutar, então, é essa postura, eu vou voltar agora ao Cônego Bison. Cônego Bison tem uma frase que, para mim, ela é lapidar. Quando ele diz, o diálogo é o caminho, e o caminho
é o diálogo. Tão simples. Quando a gente conversa, quando a gente senta junto, eu aprendo com você. Eu gosto de você. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E é assim que a gente deve. As religiões têm que dar o exemplo, não para a humanidade, não, de que é possível caminhar juntos, respeitando o outro, não querendo que o outro seja ou não exista ou não, não, respeitando a fé de cada um. E aí a gente vê a beleza, não como que cada um tem a sua riqueza, a sua cultura, seu modo de ver a vida. Isso nos enriquece, não nos torna melhores, diferentes, não? Então eu acredito nesse caminho como diálogo e no diálogo como caminho. Quanto mais você conversa, você vê, não? Quantas vezes, né? Eu fiz um pequeno museu, né? Do templo, da maquete e do tabernáculo, fiz o que tinha dentro das alianças e fiz um pequeno museu de Israel, por exemplo, né? E pus no jornalzinho da paróquia. De repente eu estou lá preparado para celebrar e vejo 6, 7 judeus vindo na minha direção. Aí eu falei, nossa, que bem-vindos, né? Não, o senhor foi visitar-nos lá na sinagoga e nós viemos retribuir a visita para conhecer aí a maquete do templo, Você vê, é nesse contato em que a gente derruba as superstições, né? Derruba, né, as impressões. Então, temos que acreditar nisso, mas fazendo essa experiência. Nossa, que bom! Eu conheci o seu Afonso, ele é bacana, ele é simpático, ele me fez umas perguntas, nós aprendemos juntos. Então, isso estimula, sabe, o nosso. E teremos que fazer isso mais vezes, para que as pessoas sintam, percebam que é bom viver juntos, é bom esse diálogo, isso constrói fraternidade concreta, né? Desejo de fazer algo juntos. Vamos ajudar uma família pobre, não importa se é budista, se é católico, se é espírita, se é, não é? É aquele que precisa, que está sendo auxiliado, e nós nos tornamos mais humanos, né? Nos tornamos mais irmãos, né? Padre Fernando, peço licença ao senhor para registrar aqui na produção do programa de hoje Admir Serrano, Alex Monteiro e Fábio Bettinassi. No apoio à produção, Regina Prata. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho. Na edição, Edi Pontes. E na supervisão, Júlio Sena. Nós temos ao fundo aí da nossa imagem uma reprodução do quadro Jesus Cristo, de Vicente Caruso, pintor paulista de São Carlos, que viveu entre 1912 e 1986. O programa Conviver termina desejando um Feliz Natal a todos, e eu convido o padre Fernando Gross que se despeça de todos nós nesta véspera de Natal em oração. Queremos ouvir, padre, a oração do seu coração. Queridos, queria agradecer muito esta oportunidade e, e desejar mesmo, não que esse nascimento pela Virgem possa dar início também a cada um de nós, não? Que o nosso sim, né, esse nascimento, gere pessoas cheias de esperança, cheias de fraternidade, que esse Jesus encha o nosso coração, não? De possibilidades, não para esse, que essa luz que nasceu no Natal ela se estenda também durante agora todos os outros dias do ano, abençoando a todos nós e nos ajudando a ser seres humanos fraternos e melhores durante esse ano que começa. Padre Fernando Gross, o nosso agradecimento em nome da Fundação Espírita André Luiz pela sua presença no nosso programa, e aqui de público eu reitero o convite que nós já fizemos, que o senhor esteja novamente conosco, quando for oportuno, na sua agenda, para tratar desse livro de sua autoria, que está sendo lançado agora, que trata da figura do meigo e amado mestre, o divino Rabi da Galileia, Jesus Cristo. Muito obrigado. Obrigado, querido. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior e pelo nosso portal mundomaior.com.br. Nosso agradecimento, até o próximo programa Conviver, se Deus assim o permitir, e Feliz Natal a todos.
Você acompanhou Programa Conviver.